segundo Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, que diz: Jesus acalma a tempestade. O texto da palavra do Senhor nos diz assim: que ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Amém? Poder sentar, queridos. E a pergunta que podemos fazer esta noite é exatamente essa: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Este homem é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele estava com Deus desde o princípio, quando tudo foi formado, quando tudo foi criado. A palavra do Senhor nos diz que antes que Abraão existisse, Ele já era Senhor, Ele já existia. E aqui nesse texto, nessa passagem, nós vemos uma situação em que os discípulos enfrentaram uma forte tempestade no mar da Galileia, que na verdade não é um mar, mas é um grande lago que fica ao norte de Jerusalém e que também é chamado de Lago de Genezaré. E nesse texto ele fala, na narrativa aqui, que houve uma grande aflição. Os discípulos passaram por uma grande aflição. Não sei se alguém já teve essa experiência de estar no mar e passar por uma situação como essa, talvez em uma embarcação, mas certamente deve ser uma situação muito complicada, deve ser algo que nos deixaria apavorados. E eles estavam nessa condição. A palavra fala que eles enfrentaram uma forte tempestade, que as ondas que vinham sobre o barco estavam a ponto de fazer com que ele viesse naufragar. E assim acontece conosco também. Há situações em nossas vidas que nós podemos chamar de tempestades, que são as aflições, as adversidades, as frustrações, muitas vezes coisas que nós passamos por tribulações que não estão no nosso controle, e nós passamos por essas aflições, passamos por tudo isso, e quando as ondas vêm sobre nós, certamente a gente também fica aflito, também fica preocupado, fica pensativo do que vai acontecer, e por vezes essas tempestades em nossas vidas, elas são muitas vezes dentro de nós, são situações que abatem a nossa própria alma, não tem nada a ver com as coisas lá fora, mas estão dentro de nós. E essas sejam as tempestades mais difíceis, porque nem nós nos compreendemos, por vezes nós não entendemos o que está acontecendo, e tem uma coisa que não temos para onde fugir, nem o que fazer: as tempestades, elas virão sobre nós, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, seja uma tempestade, de repente numa condição da nossa vida financeira, e não importa qual seja a tua condição financeira, a tua condição social, a tua formação acadêmica, não importa quem você seja, se você é jovem ou se você é adulto, a tempestade ela virá sobre nós, e algumas estão vindo sobre nós. Nós temos que enfrentar essas tempestades que acabam chegando por todos os lados. E ainda temos uma outra coisa para compreender, que as tempestades que elas vêm sobre nós, elas também alcançam aqueles que temem ao Senhor. O próprio Senhor Jesus nos alertou, Ele falou sobre isso. Ele disse: tende bom ânimo, né? Vocês no mundo terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês irão passar por tempestades, por aflições, por situações, e as tempestades elas são imprevisíveis. Nós não sabemos quando elas vão chegar, nós não sabemos quando vamos ficar desempregados, ou quando vamos adoecer, ou quando alguma coisa vai acontecer de trágico em nossas vidas, mas elas chegam, as tempestades elas chegam, e elas podem até fugir o nosso controle, podemos até ser inesperadas para nós,
mas para Deus não é, porque Deus está no controle de tudo. Amém? Deus está no controle de todas as coisas. Elas podem fugir do nosso controle, mas está nas mãos do Senhor. E por isso precisamos confiar. Precisamos de fato clamar ao Senhor e ter a certeza de que Deus está cuidando de nós mesmo em meio à tempestade. E o primeiro ponto que eu quero falar nessa noite é sobre os tipos de tempestades que nós enfrentamos. Segundo comentou o pastor Luciano Subirá, ele disse que há 3 tipos de tempestades. Há aquelas que são enviadas por Deus, há tempestades naturais e há tempestades que são enviadas pelo nosso inimigo. E as tempestades que são enviadas por Deus, por vezes elas acontecem para que a gente possa voltar aos planos do Senhor. Quando nós deixamos a direção de Deus e queremos seguir as nossas próprias vontades, a nossa própria direção, Deus nos chama de volta. E há tempestades naturais que são aquelas tribulações diárias, coisas que nós passamos no cotidiano, não precisam de fazer muito esforço, elas virão sobre nós, elas virão e nos alcançarão, seja lá qual for a situação, elas vão chegar. E um exemplo de tempestade enviada por Deus está no livro de Jonas. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro do profeta Jonas, no capítulo 1, a partir do versículo 1, e ele fala exatamente sobre uma tempestade que foi enviada por Deus. Ele diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, dizendo a ele que ele pregasse a cidade de Nínive, porque a maldade, o pecado daquela cidade havia chegado até a presença do Senhor. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, indo para outra direção. E o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Aqui temos uma situação clara de uma tempestade que foi enviada por Deus. A palavra lá fala que Jonas, o profeta Jonas, ele recebeu uma mensagem do Senhor. Deus disse para ele: tu vai até a cidade de Nínive, você vai pregar aquela cidade porque o pecado deles chegou até mim. E eu quero que você pregue aquele lugar. E ele simplesmente tomou outra direção. Era para ir para a cidade de Nínive e ele foi para Tarsis, ele foi para outro lugar. E em consequência disso, a palavra do Senhor nos diz que Deus fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta. Queridos, há situações em nossas vidas que nós passamos por tempestades, por tribulações, e não entendemos porquê, mas muitas vezes são consequências das nossas próprias atitudes, coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer, ou quando simplesmente desobedecemos a voz de Deus, quando nós não seguimos a direção que Deus tem para nossas vidas. E então vem uma tempestade, vem uma dificuldade, e o Senhor está dizendo para a gente, está nos mostrando que devemos mudar o nosso caminho, que devemos mudar a nossa direção. E Ele está nos apontando sobre isso, e foi exatamente o que aconteceu com Jonas. E a palavra do Senhor nos fala, ali no capítulo 1, no versículo 5, que os marinheiros, eles ficaram com medo daquela situação, começaram a clamar ao seu Deus, e atiraram as cargas aos seus deuses, e atiraram as cargas ao mar. Enquanto isso, Jonas, que havia descido para o porão, ele havia se deitado e dormia. Jonas estava despreocupado. Não sabemos se talvez ele, consciente da sua desobediência a Deus, já tinha se entregado ali para morrer, ou simplesmente ele não estava preocupado com isso, porque ele tomou uma decisão contrária à vontade de Deus e depois foi dormir. E ele estava tranquilo, e aqueles marinheiros ficaram ali preocupados ali, e o capitão se dirigiu a ele e disse assim: olha, como é que você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Nós já clamamos ao nosso Deus, talvez o teu Deus tenha piedade de nós, clame a Deus também, porque nós vamos talvez aqui morrer todos. E eles começaram a tirar sorte, talvez tendo o nome de todos aqueles que estavam ali no barco, começaram a tentar buscar quem era o culpado por aquela tragédia, por aquela situação. E a sorte, ela caiu exatamente em Jonas. E aí a palavra do Senhor nos diz então que cada vez mais a tempestade ela se agitava, o mar se agitava, e eles perguntaram para Jonas: o que nós devemos fazer? E Jonas tranquilamente olha para ele e fala o seguinte: olha, pegue-me e jogue no mar e ele se acalmará. Ele sabia que ele havia pecado contra o Senhor, ele sabia que ele havia feito algo contrário à voz de Deus. Deus disse para ele fazer uma coisa e ele fez outra.
E ele sabia que toda a situação que estava acontecendo era causada por ele. Então, queridos, há situações em nossas vidas, há tempestades, tribulações, aflições que vamos passar exatamente por causa da nossa desobediência, causados por nós, mas é uma tempestade enviada por Deus. Por quê? Porque Deus é misericordioso, e Ele não quer que ninguém se perca, Ele quer que a gente se arrependa, que a gente possa pensar e refletir diante daquilo e aprender que Ele é Deus, que Ele está no controle de tudo. Aqueles homens, eles não queriam jogar Jonas no mar, eles começaram a tentar controlar o barco de alguma forma, a remar e tentar voltar à terra, mas não conseguiram. Então eles ali oraram, suplicaram a Deus para que não deixassem, que eles morressem por causa daquela situação. Pegaram Jonas, lançaram no mar e o mar se aquietou. Quando você volta para a direção de Deus, o mar se aquieta. Quando nós estamos distante da direção de Deus, o mar fica revolto. E essas são situações que são tempestades enviadas por Deus. E essas tempestades, elas servem para nos ensinar alguma coisa. E certamente nós conhecemos a história. Depois Jonas se arrependeu, e ali naquele momento em que ele teve um encontro com Deus novamente, ali no ventre de um grande peixe, e ele teve um encontro com o Senhor, ele se voltou a Deus, o Senhor novamente teve misericórdia dele, e assim o Senhor faz conosco. Mas há tempestades também que são naturais, aquelas tempestades que nós falamos, que são relativas à nossa vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Esse texto, ele narra outro evento em que a presença de Jesus fez cessar a tempestade. Em Mateus, no capítulo 14, versículo 22, ele vai falar sobre uma tempestade em que os discípulos vão enfrentar sem Jesus. Nessa primeira que lemos, Jesus estava no barco, ele estava dormindo. Mas nessa outra não, fala a palavra do Senhor o seguinte, que logo em seguida, após o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus insistiu aos seus discípulos para que atravessassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. E fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, e alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Nessa situação aqui, os discípulos, eles tinham sido orientados por Jesus a irem atravessar ali aquela região, a entrarem no barco e adiante dele, enquanto ele ia orar, e daqui a pouco eles passavam por uma situação muito difícil de tribulação. E imaginem que agora Jesus não estava com eles. E a palavra do Senhor nos fala então que alta madrugada Jesus se dirige até eles andando sobre o mar. E quando eles viram, eles ficaram assustados, porque eles pensavam que era um fantasma e gritaram. Provavelmente qualquer um de nós ficaria assustado. Se nós estivéssemos num lugar, numa tempestade, numa situação, e daqui a pouco aparece alguém andando sobre as águas, certamente a gente ficaria pensativo e com medo, não tinha para onde correr, você estava ali numa situação terrível, mas eles ficaram com medo. E daí então, Jesus diz para eles o seguinte: coragem, sou eu, não tenham medo mesmo diante da tempestade. E naquele momento então Pedro disse ao Senhor: se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E o Senhor disse: vem. Mesmo diante dessa tribulação, dessa tempestade, vem até mim, confia em mim. E a palavra do Senhor nos fala que Pedro então saiu do barco, andou sobre as águas e foi à direção do Senhor. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. E é exatamente isso que acontece conosco. Nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós caminhamos com o Senhor, nós andamos com Ele, passamos por tribulações, por tempestades, por aflições, mas quando nós percebemos o vento, as ondas, tudo aquilo que vem acontecendo sobre nós, de repente vem uma situação de desemprego, uma situação familiar, uma enfermidade, a gente começa a naufragar, a gente começa a ficar preocupado e a duvidar. E a palavra do Senhor nos diz que então Pedro, quando percebeu tudo isso, ele começou a afundar. E é exatamente isto que acontece conosco.
Nós começamos a afundar quando nós olhamos para as nossas condições, quando nós olhamos para a nossa própria vida. E quando nós fazemos isso, queridos, nós não confiamos no Senhor. E nesse momento, quando ele começou a afundar, ele gritou e pediu para que o Senhor o salvasse, e imediatamente o Senhor estendeu a mão, o segurou e disse para ele que ele precisava ter mais fé. Por que ele duvidava? E talvez o Senhor está perguntando para ti nesta noite: por que você está duvidando? Não sei qual é a tempestade, qual é a aflição, qual é a tribulação, qual é o momento que você está passando, mas o Senhor te diz: confia em mim, confia em mim. E a palavra de Deus nos diz que quando entraram no barco, o vento cessou, porque quando Jesus está presente, vem a bonança sobre as nossas vidas. Não importa qual seja a situação, não importa se seja na tribulação, na dificuldade, naquele momento que os discípulos passavam ali por aquele desespero, eles sentiam-se sozinhos e eles tentaram controlar o barco. E às vezes é isso que a gente faz, a gente tenta controlar as nossas vidas, a gente tenta controlar a direção a que vamos seguir, e saímos muitas vezes da direção de Deus, ou por vezes fazemos coisas que estão fora ali da direção de Deus. E ali então, quando os discípulos esperavam ansiosamente por Jesus, ele veio caminhando sobre o mar. Sabe por quê, queridos? Porque ele nunca chega atrasado. Jesus, ele nunca nos deixa sozinho, ele sempre chega em uma hora oportuna. E a palavra de Deus nos diz que ele é o nosso refúgio e fortaleza, que é o socorro bem presente no dia da angústia. Naquele momento mais difícil, neste momento da tua vida, o Senhor é teu socorro. Ele está contigo, ele é teu refúgio e fortaleza. E Jesus veio sobre eles e ali acalmou a tempestade simplesmente pela presença dele. E nessa circunstância, que são tempestades naturais, as aflições elas vêm, elas podem vir sobre nós, mas precisamos clamar ao Senhor para que ele esteja no barco conosco. O segundo ponto que eu quero falar é sobre a pergunta dos discípulos, quando eles perguntaram: quem é este homem? Quem é este que até o vento e a tempestade e o mar lhe obedecem? Quem é este que acalma a tempestade? Ele é Jesus Cristo. Queridos, se nós percebermos que servimos ao Deus Todo-Poderoso, servimos ao Criador dos céus e da terra, nós não temos pelo que temer, porque ele nos disse ainda o seguinte: ainda que esteja morto, viverá. Não há nada impossível para ele. E é exatamente sobre esta pergunta: quem é este homem que acalma a tempestade, que Marcos, no capítulo 4, versículo 37 e 38, seguindo o texto que lemos no início, ele fala de uma tempestade que parece diferente daquela que é natural ou que é enviada por Deus. E segundo fala que o pastor Luciano Subirá, seria uma tempestade enviada pelo nosso inimigo. E aqui ele vem falando que Jesus precisou repreender essa tempestade, e os discípulos, admirados, eles começam a pensar ali por tudo que está acontecendo, e passam por aquela situação tão difícil, e mesmo tendo Jesus a bordo, porque às vezes nós fazemos desta maneira: Jesus está no nosso barco, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, mas parece que nos falta fé, e o Senhor pergunta deles exatamente isso. Quando veio a forte tempestade, as ondas arrebentavam sobre o barco, e ali começou a encher de água, eles olham para Jesus, e Jesus está dormindo. Queridos, naquele momento eles começam a pensar talvez que o Senhor não se importa, que tanto faz se eles vão morrer ou não, e eles ali acordam o mestre e falam para ele: nós vamos morrer, e o Senhor não se importa, porque os discípulos, eles estavam no desespero e numa aflição, e quando nós estamos em aflição e desespero, nós não agimos da mesma forma que agimos naturalmente, nós temos outra reação. E eles estavam diante de Deus, diante do autor da vida, e estavam preocupados se iam morrer, estavam preocupados porque ele estava dormindo. E é nessa hora, quando as fortes tempestades vêm sobre nós, que surgem as dúvidas. E talvez a gente se pergunte: será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Será que o Senhor não percebe a minha dor? E será que o Senhor não se importa comigo? Certamente em algum momento, talvez já fizemos essas perguntas. E o pior de tudo é quando o nosso adversário, quando o inimigo das nossas almas, ele tenta lançar em nossos corações dúvidas, e coloca, por exemplo, uma questão: que se Deus se importa conosco, se Deus é bom, por que Ele não nos livra dessa situação que estamos passando?
Se Deus é assim tão bom, por que Ele permite que estejamos doentes ou passamos por aflições? Queridos, há uma situação que talvez a gente não vá compreender, mas Deus tem um propósito em todas as coisas. A palavra do Senhor, ela nos ensina que Deus, Ele está no controle de tudo e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Ele tem um propósito em todas as coisas. Hernandes Dias Lopes escreveu que podemos não entender a razão e o porquê das tempestades que nos sobrevêm, mas certamente elas são e serão instrumentos pedagógicos de Deus para nos ensinar, para nos fazer voltar o caminho, para nos dar o crescimento. E não é fácil passar pelas tempestades, não é fácil passar pelas aflições, mas a palavra do Senhor nos diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E diante de tudo isso, diante de toda essa aflição, dificilmente a gente vai pensar dessa maneira. A gente vai pensar que eu estou sendo talvez moldado por Deus, talvez Deus está trabalhando no meu coração. A gente vai ficar preocupado e vai fazer como os discípulos, dizer: mestre, tu não se importa conosco? Tu não se importa com aquilo que a gente está passando? E esse fato curioso, Jesus está dormindo fisicamente ali como homem, como ser humano. Jesus, ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, ele sentiu as mesmas coisas que nós. Ele teve sono também, e ele estava dormindo, estava descansando, e parecia talvez que ele não se importava com a situação. Todavia, por mais que pareça o contrário, que ele não se importa conosco, saiba que ele se importa contigo, que ele se preocupa contigo, que ele cuida de ti, que ele está atento ao teu sofrimento, ele não está indiferente à tua dor, e ele vê todas as coisas. Sobre isso, escreveu o salmista Davi, no livro dos Salmos 121, quero que você acompanhe na tua Bíblia, Salmo 121, a partir do versículo 1. O salmista escreveu que, mesmo diante da tribulação e do medo da tempestade, a sua confiança estava no Senhor. Ele disse: levanta os meus olhos para os montes, e ele disse ainda, e pergunto: de onde virá o meu socorro? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece, aquele que protege não cochilará, e aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme, porque o guarda de Israel não dorme. Fisicamente Jesus estava dormindo, mas a presença de Deus estava naquele lugar, porque o guarda de Israel, ele não dorme, ele nos protege. O salmista ainda disse: ele é seu protetor, o Senhor está ao seu lado, como uma sombra que o abriga, o sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite, e o Senhor o guarda de todo mal e protege a sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. É o Senhor que nos guarda, queridos. É o Senhor que guarda as nossas vidas, é Ele que nos protege, é Ele que nos livra do mal. Quantas vezes o Senhor nos livrou em situações que nós nem sabemos? Quantos livramentos tivemos? Talvez tivemos vários hoje. Talvez tivemos situações de aflições que não percebemos e a mão do Senhor estava nos guardando, estava nos protegendo, porque o guarda de Israel não dorme. E quem é este que acalma a tempestade? Quem é este que pode todas as coisas? A palavra do Senhor nos diz, ainda que em Marcos capítulo 4, no versículo 39, que Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria, porque Jesus é o Todo-Poderoso. O Senhor, Ele está no controle de tudo, inclusive da tempestade, de todas as coisas que estão ao nosso redor. Seja a tempestade que você esteja passando, ou que talvez você venha passar, seja uma tempestade conjugal, seja uma tempestade financeira, seja uma tempestade na tua saúde, na tua vida profissional, talvez com teus filhos, não importa qual seja, o Senhor está no controle, Ele pode todas as coisas. Agora, é certo que ficamos aflitos, ficamos preocupados, porque a nossa natureza humana, ela é dessa forma, mas para Deus não importa se essa tempestade ela é física ou se ela é emocional, Ele está no controle de tudo, Ele continua no controle. Essa tempestade ela pode ser até maior do que as nossas forças, mas o Senhor é maior que a tempestade, o Senhor é maior que todas as coisas, e Ele não permitirá que a gente venha tropeçar, ainda que possamos, por aflições, por situações difíceis,
Ele pode acalmar as tempestades diante da nossa vida. É certo que talvez passamos por algumas tribulações e aflições grandes que nos levem a ter até mesmo uma preocupação muito grande, mas sobre este homem que acalma a tempestade, escreveu os filhos de Corá nos Salmos 46, no versículo 9 em diante, que diz o seguinte: ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo, e ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em outra versão fala: parem de lutar. E por vezes nós queremos lutar com as nossas próprias forças, e não conseguimos. Ele diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, parem de lutar, parem de tentar lutar contra as próprias forças, entrega o teu caminho a mim, entrega o teu caminho ao Senhor, e mais Ele fará. A palavra do Senhor nos diz exatamente isso, e Ele diz ainda, na sua palavra, que o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E em Marcos 4:41, os discípulos ali apavorados, diziam uns aos outros: quem é este homem que até o mar lhe obedece? Ele é Jesus Cristo, é o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas. Nós temos uma vida limitada, nós temos um tempo aqui na terra, talvez vamos viver 70, 80 anos, talvez um pouco mais, mas Deus é eterno, Deus é Deus de ontem, de hoje, será eternamente. Ele não está limitado ao tempo. A nossa preocupação, ela é muito porque nós temos um tempo muito limitado, e a gente está preso a essas questões da terra, essas questões do que vemos aqui diante de nós, mas o Senhor, Ele nos tem algo muito especial. Foi pregado ontem aqui na igreja, pela Rebeca, que nós somos peregrinos, nós somos apenas passageiros aqui, o nosso lugar não é aqui, a nossa pátria ela é celestial, mas por vezes a gente fica preocupado com as coisas que estão ao nosso redor. Nós olhamos para o vento, nós percebemos a força do vento, nós olhamos para as ondas do mar, para todas as coisas que estão ao nosso redor, e começamos a afundar. Mas o Senhor nos ensina que a gente deve olhar para o alto, e eles ficavam impressionados. E sobre este homem que controla a tempestade, está escrito nos Salmos 107, no versículo 25 a 30, muito antes de tudo isso acontecer com os discípulos. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: por sua ordem os ventos se levantaram e agitaram as ondas, seus navios eram lançados aos céus, depois desciam às profundezas, foram tomados de pavor, e depois de tudo, quando eles não sabiam o que fazer, em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele o livrou de seus sofrimentos, acalmou a tempestade e aquietou as ondas, a calmaria os alegrou, e Ele os levou ao porto em segurança, porque o Senhor é o nosso porto seguro. O Senhor é onde podemos confiar, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Precisamos confiar no Senhor, queridos, precisamos ter a certeza que mesmo na tempestade o Senhor estará conosco. E para concluir, é certo que iremos passar por tribulações, por aflições, por dificuldades, por tempestades, mas em todas essas situações o Senhor estará conosco, porque Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor de todas as coisas. Agora há uma situação diferente. Quando estivermos passando pela aflição, pela tempestade, o nosso comportamento diante de Deus e a nossa fidelidade diante de Deus vai fazer toda a diferença. A palavra do Senhor também nos fala, o profeta Isaías escreveu no capítulo 43, no versículo 2, dizendo o seguinte: que quando passares pelas águas, ele não disse se você passar pelas águas, ele disse quando passares, porque vamos passar pelas águas. E ele disse ainda: quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Sabe por quê, queridos? Porque Deus não vai nos livrar de passar pelas águas, Deus não vai nos livrar de passar pelo fogo, Deus não vai nos livrar de passar pela tempestade, mas Ele estará conosco na tempestade, Ele estará conosco na fornalha se for necessário, Ele estará conosco em todas as situações, porque Ele é Deus. Independentemente da nossa preocupação, Ele continua sendo Deus, mas depende da nossa relação com Ele, de como estamos diante do Senhor. Eu quero te convidar nesse momento a se colocar de pé,
fechar os teus olhos e confiar, mesmo diante talvez da tempestade, da tribulação, das aflições que você esteja passando, que o Senhor está contigo, que o Senhor Ele é Deus mesmo diante da tempestade, e assim como fizeram os discípulos, que você possa clamar ao Senhor, para que Ele possa te ajudar, para que Ele possa acalmar a tempestade, porque certamente o Senhor se preocupa conosco. E vamos permitir o Senhor entrar no barco da nossa vida e tomar a direção das nossas vidas.